Bendito para sempre é o nome do Senhor, amém? Nada, nenhuma circunstância, nada vai nos separar deste amor cravado lá na cruz do Calvário. Amados, nós vamos aprender com Jesus algumas lições importantes no texto que lemos, recapitulando Provérbios 30, versículo 18 e 19. Importante ressaltar quem escreveu Provérbios, quem escreveu Eclesiastes, quem escreveu Cântico dos Cânticos, ou Eclesiastes, conhecido também como o livro do pregador, e Cântico dos Cânticos, como Cantares de Salomão, já está aí atribuído o nome. Aquele a quem de Deus recebeu um nível de sabedoria em excelência. Um homem que recebeu do Senhor uma sabedoria que sempre levou ele a estar à frente do tempo que ele viveu. Salomão, o grande sábio, o grande rei de Israel, que durante o período de seu reino, ao contrário de seu pai Davi, que reinou com grande eficácia, mas o reinado de Davi foi marcado por muitas guerras, muitas pelejas. Durante o tempo do reinado de Davi, não havia sequer trégua. As pelejas, as guerras contra as nações que se aliavam contra Israel era constante. E glória ao Senhor, que sempre cuidou do seu povo. Davi sempre saía triunfante das pelejas. Mas Salomão experimentou também no seu reinado o que nenhum outro rei de Israel experimentou: paz. Foram 40 anos de paz, sem guerra, sem a necessidade de derramar sangue. É evidente que no final do seu reinado, por consequência de algumas atitudes erradas dele, Deus instigou nações para então vir contra Israel. Mas isso já no final do seu reinado. Mas o fato é que durante 40 anos houve paz em Israel e entre todas as nações que eram povos inimigos de Israel. E Provérbios foi escrito num período áureo de Salomão, esse que recebeu uma sabedoria extraordinária. E é importante destacar, irmãos, que por mais que os homens se apliquem na tecnologia, na ciência, em que nós percebemos, hoje se lança um celular, questão de dias, já está ultrapassado, já tem outro melhor, mais avançado, um computador melhor, mais avançado, uma máquina, um carro, todos os inventos do homem, por mais tecnologia, memória que possa ter, possuir, nada se compara à nossa memória. O computador mais avançado que possa ter na terra, perde de longe para a minha e para a sua memória. A nossa capacidade intelectual é extraordinária. Se nós formos medir, tentar medir a capacidade da mente do homem, inteligência, conhecimento, a capacidade de se adaptar
a todas as coisas. O homem tem uma capacidade incrível de se adaptar a qualquer ambiente, em qualquer parte do mundo. O homem tem esta sabedoria que Deus deu a ele. Se nós juntarmos aqui e pegarmos memórias RAMs, que se diz, ou a placa mãe de um computador, e nós formos juntar todas do mundo, ainda que consiga chegar à lua, não dá a capacidade que tem a nossa mente. Será que você pode levantar a mão e glorificar a Deus por isso? Porque Deus nos fez únicos. A palavra de Deus nos afirma que Ele nos fez um pouco menor do que Ele. Até os anjos são inferiores a nós. Por mais que você possa entender a importância de um anjo, de fato tem muita importância, mas eles estão a serviço da igreja. Eles estão abaixo de nós. Será que você pode levantar a sua mão e glorificar a Deus? Então, queridos, nós aprendemos muito com Provérbios. É a expressão da sabedoria que Deus deu a Salomão. O período áureo que ele escreve esse livro. E depois ele escreve Cântico dos Cânticos, ou Cantares, para demonstrar o seu amor pela Sulamita. E isso representa, que é um livro poético, representa o amor de Deus por Israel. Representa o amor de Cristo por sua igreja, um amor sacrificial. Encontramos ali em Cantares essa expressão de amor. E depois ele escreve o livro do pregador Eclesiastes, já no final da vida dele, em que ele começa a pesar muitas coisas, a analisar, e aí é muito comum a gente, à medida que vamos lendo Eclesiastes, encontrar ele dizendo: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E aí ele vai refletindo sobre muita coisa que se dá valor e não deve ser dado. Ele vai ponderando muitas coisas com a experiência que ele possuiu, adquiriu, vivendo, conhecendo. Ele então começa a analisar. E lá no final de Eclesiastes, ele diz o seguinte: de tudo que o homem faz nessa vida, que eu me apliquei, o fim é esse: teme a Deus. O fim é esse: tema a Deus, guarde os seus mandamentos. Sabe por quê? Porque nós não vamos levar nada desta vida, só vamos levar para lá a nossa alma, restaurada, resgatada pelo sangue de Cristo Jesus. Então aqui, no texto que nós lemos, entre tantas coisas que podemos aprender com Provérbios, ele chega aqui numa analogia importantíssima, onde ele diz que há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Veja, ele diz que são maravilhosas demais. Demais. Sim. E aí, ao se maravilhar com essas coisas, onde ele fica pasmo, com tamanha grandeza, ele chega à conclusão: há 4 que não entendo. E aí ele vai começar a falar. Primeiro, o caminho da águia no céu. Diga comigo: o caminho da águia nos céus. Não existe
no mundo, nenhuma ave como a águia. Ela é a campeã dos voos altaneiros. A águia, ela tem a capacidade de voar acima da tempestade. Você já parou para pensar nisso? Quando as nuvens todas escuras fecham os céus, relâmpagos, trovões, a águia olha e não se intimida. Ela voa na direção das nuvens escuras carregadas com raios, trovões, carregada de densas águas para ser derramada. Ela dá um voo rasante e ela vai. Ela vai na direção. Ela ultrapassa, ela passa por dentro de todas aquelas nuvens e ela só para acima da tempestade. Sabe por que ele ficou maravilhado demais com o caminho da águia no céu? Porque o caminho da águia no céu representa, diga comigo, representa o caminho de Deus na eternidade. Deus não conhece tempestade, Deus não conhece luta, Deus não conhece aflição, Deus não conhece angústia, Deus não se deixa se abalar por circunstância nenhuma. Por quê? Porque de eternidade a eternidade Ele é Deus. Assim como a águia, ela voa acima da tempestade, ela é a campeã dos voos altaneiros, ela representa Deus caminhando sobre a eternidade. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, Ele é o Deus de amanhã. Ele está acima de todas as coisas. A águia tem a capacidade de enxergar como nenhum ser humano tem. Nós temos uma capacidade incrível de enxergar, mas a águia, ela consegue enxergar 4 vezes mais do que o homem. Ela consegue enxergar lá do alto voando, ela vê a presa lá embaixo, e ela não dá o bote errado. A águia, ela dá um voo rasante, e vai onde está a sua presa, e apanha ela. A águia é uma ave que não teme a serpente. A águia tem prazer de pegar a serpente, de tornar ela pão para os seus filhos. E o que representa isso? O poder de Deus para esmagar a cabeça da serpente. Então ele ficou maravilhado demais ao ver a águia voar, os seus voos altaneiros. Outra coisa que ele fica admirado, a fidelidade da águia. A águia é extremamente fiel. A águia, ela faz o seu ninho onde ninguém pode chegar, nos mais altos penhascos, lá em cima, nas montanhas, nos lugares inacessíveis, onde ninguém consegue chegar, porque assim os seus filhos estão seguros. É por isso que Deus está num lugar inacessível para o mal. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aleluia! Ninguém pode te pegar lá. Aleluia! Deus caminha, irmãos, na eternidade. Pense, pare, analise. Tudo que aconteceu aqui, está acontecendo hoje. Não existe nada de que Deus já não tenha visto na história da humanidade. Muda as pessoas,
muda os costumes, muda-se as épocas, mas o problema da humanidade continua o mesmo, o pecado. Continua o mesmo. É o mesmo mal, independente da época, do século, do contexto que estava inserido, o problema é o mesmo, o pecado. Então Deus vai se movendo de eternidade a eternidade para salvar, para libertar, para transformar, para que as pessoas possam se aproximar a Ele. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. De eternidade a eternidade Ele é Deus. É por isso que ele, ao olhar a águia, ele percebe, a águia caminha como Deus caminha na eternidade. Aleluia. Deus não tem problema, Deus só tem solução. Deus não tem tristeza, Deus só tem alegria. Ele está no controle de todas as coisas. Nós não podemos ter o controle de todas as coisas, mas Ele tem. E Ele sabe o que Ele faz. E aí ele relata aqui a segunda coisa maravilhosa demais para ele. E ele coloca o caminho da cobra na penha, ou entre as pedras, ou entre as rochas. Por que que ele chama isso de maravilhoso demais? Sabe por quê? Porque a cobra, ela sai por um caminho em um dia, e ela volta pelo mesmo caminho no outro dia, sem deixar rastro. Ninguém viu rastro de cobra. Não. Ela rasteja, mas ela não deixa no chão as suas marcas. Ela sai por um caminho. No outro dia, sem deixar pegada, sem deixar o seu rastro, ela volta pelo mesmo caminho. E o que isso representa? Para mim e para você, não deixe rastro na sua caminhada com Deus. Caminhe com Deus em santidade. Caminhe com Deus, cumprindo os seus mandamentos. Jesus disse, ele declarou: ei, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você está no caminho? Então ande nele. Ande nele. O profeta Isaías declarou ao povo de Israel: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Ela sai num dia, e pelo mesmo caminho ela volta. Ela não muda o caminho, ela não corta o caminho, ela não dá a volta pelo caminho, ela anda no mesmo caminho. Igreja, este é o caminho, vamos andar nele. Não é tempo de querer procurar atalho, não é tempo de procurar outros caminhos, não é tempo de cortar caminho. Jesus diz: porfiai entrar pela porta estreita. A porta é estreita, o caminho não é um caminho largo, espaçoso, é estreito mesmo, é estreito, mas é o caminho que nos conduz à salvação. Anda, ande, dê bom testemunho de crente, dê testemunho que você é salvo em Cristo Jesus. Era aquilo que deixou ele maravilhoso, mas como pode? Olha, ela sai, no outro dia, volta certinho. Irmão, quem anda certo, nunca vai ter porta fechada. Sabia disso? Se você anda de maneira correta,
você nunca vai ter porta fechada. As portas sempre estarão abertas para você. E outra coisa, se você anda correto com Deus, Deus olha e diz: não, esse eu garanto. Aleluia. Os céus dão testemunho de você. E tem mais, os demônios também. Aquele ali eu não posso tocar, aquela eu não posso com ela. Está no caminho. Está no caminho. Está certinho no caminho. Então, querido, ande no caminho. Ainda que a sua caminhada exija renúncia, ande no caminho. Mostre para Deus que você decidiu caminhar, que você escolheu dar passos no caminho que Jesus definiu, dizendo: eu sou o caminho. Eu sou. Então, quem anda nesse caminho não vai se perder. Quem anda nesse caminho não vai procurar atalhos. Quem anda nesse caminho sempre vai ser uma caminhada de vitória. Aleluia. Quem pode glorificar a Deus por isso? E aí vem a terceira coisa que ele diz, maravilhoso demais para mim. Diga comigo: o caminho do navio no meio do mar. Eu nunca andei de navio ainda. Quem sabe um dia eu crio coragem. O navio era uma importante condução para Paulo. A maioria das viagens do apóstolo foi o navio. É algo extraordinário. Por quê? Porque ele é conduzido, por maior que seja o navio, ele é conduzido por algo tão pequeno, pelo timão. Algo tão pequeno, por uma bússola tão pequena, conduz o navio no meio do mar. No mar não tem estrada, no mar não tem semáforo. É águas, e mais águas, e mais águas. E por maior que ele seja, ele não se perde. Ele vai na direção certa. Aleluia. Vai caminhando. O mar na Bíblia representa povos, nações. E o que representa no meio dos povos e nações, que se anda como se estivesse no meio do mar? É a igreja. É a caminhada da igreja no meio dos povos. A igreja segue caminhando por uma bússola chamada fé. Até na palavra é pequena, fé. Mas ela conduz a igreja militante nessa terra. O justo viverá pela fé, disse Jesus. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então é a nossa caminhada de fé em fé. Os nossos irmãos no mundo inteiro, apesar das lutas, das dificuldades, das aflições, está caminhando, e Jesus no barco. Quem pode adorar? Quem pode glorificar? Jesus no barco, aleluia. É garantida para a igreja que nós vamos chegar no porto seguro. Nosso destino vai ser alcançado. Quem pode adorar a Ele por isso? Então Deus vai falando com Salomão: Salomão, está vendo o navio no meio do mar? É a minha igreja caminhando. Caminha no meio dos povos, das nações, caminha triunfante. Já tentaram parar a minha igreja, já tentaram calar a igreja, já tentaram fazer de tudo para destruir a igreja, mas eu garanti para a minha igreja: as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Nada e nem ninguém
Onde estão os opositores da igreja? Debaixo de 7 palmos. Mas o dono da igreja, o seu sepulcro está vazio. O sepulcro dele está vazio, não porque deram sumiço com o corpo, é porque ele ressuscitou. Ele não está aqui, ele ressuscitou, ele vive para sempre. E por último, que ele fica sem entender esse mistério. O caminho do homem com uma donzela. E aí, ele consegue entender que esse homem é Jesus. Essa donzela é a sua igreja, adornada pelo Espírito Santo. É o caminho do noivo com a noiva. É o caminho daquele que está aguardando. Lembra da parábola das 10 virgens? Todas eram virgens, todas estavam aguardando o noivo, todas tinham a lamparina. A diferença era que 5 tinham azeite, e as outras estavam sem azeite. E aí se ouviu o brado: aí vem o noivo! As que estavam com suas lamparinas acesas, prontamente se levantam. As que não tinham azeite: opa, peraí, dá um pouco de azeite aí para nós, estamos sem. Não, mas isso aqui não posso dar. Tem algo, irmão, que Deus deu para mim, que Deus deu para você, que é intransferível. Não dá para dar para ninguém. A gente não tem como, por mais que a gente queira, não tem jeito. Não ide aos que tem e comprai para vocês, porque isso aqui é intransferível. Não dá para mim, dá para vocês. Elas foram, mas quando voltaram, a porta já estava fechada. Mas a noiva que tem lamparina, a noiva que tem o azeite, a lamparina está acesa. Está aguardando o noivo chegar. E essa caminhada do noivo com a noiva de Jesus, com a igreja, é uma caminhada extraordinária de vitória, de bênção. É uma caminhada, lá na glória vai ser extraordinário. Quando Jesus vier a esse mundo implantar o seu reino, como vai ser extraordinário o que Ele vai fazer através da sua igreja. Aleluia, você pode adorar aí no seu lugar. Falando em cantares, ele diz: ó noiva minha, amada minha, está aparecendo as flores, os pássaros estão cantando. Eu tenho uma boa notícia para dar para você: o inverno cessou. O inverno cessou, flores estão aparecendo, pássaros estão cantando. Acabou o inverno. Se coloque no teu lugar em pé aí, adorando, glorificando. Então essas coisas extraordinárias que aprendemos com Jesus, entenda, Deus caminha na eternidade. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Deus não tem passado, igreja. Deus não tem presente. Deus não tem futuro. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele continua o mesmo. Sabe, o Deus que Moisés serviu é o mesmo. O Deus que Elias serviu é o mesmo. O Deus que os primeiros cristãos serviram na igreja primitiva é o mesmo. Ele continua o mesmo. Ele é o que Ele é. Eu sou o que sou, diz o Senhor. Aleluia. Ele é grande. Ele comanda. Ele domina. Ele governa. Ele reina. Ele rege. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Aleluia. E o cristão que entende isso está no caminho, vai andar no caminho. Olha, sai hoje e volta pelo mesmo caminho. Não, eu estou servindo Jesus na bonança, mas também na dificuldade. Eu estou no caminho na alegria ou na tristeza. Eu estou caminhando com Jesus na saúde ou na enfermidade. O caminho é o mesmo. No dia bom, no dia mau, o caminho é o mesmo. Eu não vou cortar caminho. Quando as coisas não estiverem bem, eu vou parar, eu não vou mais. Não, eu estou iludido. Eu pensei que era diferente. É que o caminho é meio estreitinho, meio apertado mesmo. Mas ele foi palmitado por Jesus. E Jesus foi abrindo o caminho. Vem, igreja, eu sofri também, eu padeci também, mas eu tenho uma boa notícia para te dar, igreja. Eu venci, eu triunfei, e vocês também vão triunfar. Recamando a sébria. Aleluia. Aleluia. E a igreja vai caminhando no meio das nações, no meio dos povos. Os homens estão sem perspectiva. As nações estão sendo abaladas. Conforme está escrito no Salmo 46. Ele fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que o mar ele possa se agitar pela sua braveza, ainda que tudo, os fundamentos da terra seja abalado. Olhe, a igreja minha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E eu serei exaltado. Eu serei exaltado no meio de vós. A igreja segue caminhando. As ondas, o mar bravio não intimida a igreja. Ela pede passagem e vai, até chegar aquele grande dia que Jesus virá buscar a sua noiva. Jesus virá buscar a sua amada noiva. Vai chegar o dia de Maranata. Vai chegar o dia do encontro. O Espírito Santo está cuidando da noiva. O Espírito Santo está adornando a noiva, está deixando ela linda, está enchendo ela de unção, está enchendo ela de poder, está enchendo ela de glória. Mas tem virgem que não quer azeite, pastor. Não tem problema, é intransferível o que você tem, é só seu, é só seu. Esse azeite, essa unção, conserva ela.